Fala pessoal, chegamos à nossa terceira aula do curso Como Produzir um Currículo Campeão. E para hoje, o que a gente vai discutir? A gente vai falar sobre a estrutura do currículo. Você sabe quais são os elementos básicos que o seu currículo deve apresentar? Você sabe quais são aqueles elementos que não são tão necessários assim? Sim? Não? Bem, não se preocupe, porque hoje eu estou aqui para ajudar vocês em relação a esses aspectos. Bora para os slides da nossa aula? Bora lá! Então vamos lá. Aula número 3, estrutura do currículo. Para começar, a gente vai abordar quais são os tópicos, os elementos que devem compor todo o currículo vitae. Eles são os dados pessoais, o objetivo profissional, a sua formação acadêmica, formação complementar, experiência profissional e, por fim, as informações adicionais. Tá? O que caracteriza cada um desses elementos a gente vai começar a ver a partir das próximas aulas. Então não se preocupe por a gente não abordar isso nesse momento. A partir da aula que vem, a aula número 4, a gente aborda os dados pessoais, na aula 5, objetivo profissional, assim por diante. E quais são aqueles tópicos que não são necessários ao currículo vitae, mas que certamente você já colocou ou já viu alguém colocar? O primeiro é o seu perfil profissional, que é aquele tópico que normalmente o pessoal descreve o que ela desenvolve dentro de uma atividade, quais são as suas habilidades. Esse tópico não é necessário, a não ser que a empresa solicite que você faça para o seu currículo. Outro tópico não comum é habilidades e competências, que de certa forma acaba até sendo incluído por muitos candidatos em seu perfil profissional. Então, o que seriam essas habilidades e competências, né? São aquelas características, aqueles pontos fortes do candidato. A exemplo de ser eficiente, ser autodidata, ser cooperativo, dentre outras características. Outro tópico, pretensão salarial. E esse é um tópico que realmente você deve evitar ao máximo colocar em seu currículo, pois, caso você coloque, ele pode ser decisivo para você não ser chamado para uma possível entrevista. Então, sempre deixe para colocar pretensão salarial, apenas se o seu recrutador solicitar. Caso contrário, não coloque. Outro tópico, realizações, né? Que é você dizer o que foi que você já conseguiu produzir a partir de experiências anteriores às quais você já teve. A gente também busca evitar colocar ele como um tópico. Você pode colocar suas realizações dentro de um outro tópico anterior que a gente viu, que é as experiências profissionais. Mas, quando tivermos a aula sobre experiências profissionais, eu vou abordar isso bonitinho para vocês. Outro tópico, idiomas. Tem muita gente que coloca idioma como um tópico, um elemento, mas normalmente a gente inclui idioma dentro de um outro tópico que a gente viu anteriormente, que é aqui, a formação complementar, ok? Então, quando tivermos a nossa aula de formação complementar, vou falar como você colocar a parte do experiência em cursos de idioma em seu currículo. Então, os tópicos que sempre devem ter: dados pessoais, objetivo profissional, formação acadêmica, formação complementar, experiência profissional e informações adicionais. Elementos não necessários
perfil profissional, habilidades e competências, pretensão salarial, realizações e idiomas. E aí pode surgir em você uma dúvida, né? Tem muitos anúncios de emprego que, além de solicitar que você envie o seu currículo vitae, pede que você encaminhe em anexo a chamada carta de apresentação. E o que vem a ser essa carta de apresentação? Então, a carta de apresentação normalmente é um documento enviado juntamente ao seu currículo vitae, que vai servir como uma espécie de documento introdutório ao currículo, onde ele vai abordar experiências profissionais anteriores à sua, em formato de texto, e destacar habilidades e competências aos quais você tem e que são valorizadas para o cargo ao qual você está se candidatando. Falando de uma forma mais simples, essa carta de apresentação ela serve como uma espécie de isca para despertar o interesse do recrutador em ler o seu currículo vitae. E como é que ela vai se caracterizar? Ela vai ser composta por 2 ou 3 parágrafos, não ultrapassando uma página. E além disso, como eu já destaquei, ela vai deixar claro quais são as suas habilidades e competências para que o recrutador verifique que você está apto a ingressar ao cargo ao qual você está se habilitando. Então eu coloquei aqui um exemplo de um anúncio ao qual eu peguei no LinkedIn, um cargo referente a uma faculdade para a função de tutor EAD. Então a descrição da vaga: apoiar as atividades do NEAD e atuar como interface com a comunidade acadêmica, apresentando um ambiente virtual de aprendizagem e sanando dúvidas relativas a esse espaço e suas funcionalidades no decorrer do semestre, além de apoiar na realização de atividades presenciais e virtuais. O que solicita? Que o candidato tenha nível superior, conhecimento das ferramentas e plataformas digitais de ensino, por exemplo, Blackboard e outros, competência didática, habilidade de relacionamento com o público discente, docente, gestores acadêmicos e habilidade de comunicação oral e escrita, tá? Aí tem as principais atribuições e responsabilidades, as quais vocês podem ler, tá? Então, o candidato, para se candidatar a essa vaga, precisa ter essas atribuições. Então, uma vez que você tenha, você pode criar a sua carta de apresentação, a qual eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Então, criei em meu nome, tá? Então, bora lá. Você começa sempre ela se apresentando. Então, coloquei aqui: prezado coordenador, me chamo Marcos Vinícius Peralva Santos e escrevo a presente carta conforme anúncio disponibilizado no espaço Trabalhe Conosco, dá o nome da empresa, em 1/10/2019, no qual tomei conhecimento sobre a oferta da vaga para tutor EAD, a qual gostaria de submeter meu currículo para apreciação. Então você vê que eu me apresento, digo aonde eu fiquei sabendo da vaga e especifico a mesma para o recrutador. Então, continuando. Observando os pré-requisitos listados para a candidatura à vaga da referida função, pude verificar que atendo a todos os requisitos. 1. Nível superior. Apresento graduação em licenciatura em Biologia com especialização nas áreas de meio ambiente e educação, sendo minha titulação máxima doutorado, incluindo mestrado na área de geologia, porque um dos requisitos para a vaga era ter nível superior. Então bora lá, continuando. Conhecimento das ferramentas e plataformas digitais de ensino. Desde 2006 já mantive contato com plataformas digitais de ensino, sendo que ao longo dos anos participei de uma variedade de cursos relacionados à didática do ensino EAD, incluindo-se atividades de produção de conteúdo, elaboração de videoaulas, gestão e manejo de ambientes virtuais de aprendizagem. A exemplo do Moodle, Blackboard, que é o que o anúncio solicitou, e Canvas. 3. Competência didática.
Além de atuar como docente em cursos presenciais e à distância, o qual me proporcionará adquirir uma série de habilidades e competências para minha função como professor tutor, né? Como a vaga é para tutor, então a pessoa tem que ter uma experiência dentro da área do EAD. 4. Habilidades de relacionamento com públicos. Ao longo da minha trajetória acadêmica como docente, além das atividades inerentes ao cargo, também passei a desempenhar atividades junto às coordenações dos cursos de saúde, além de ter obtido prêmios relacionados ao meu bom desempenho junto aos alunos, conforme poderá ser verificado no item Prêmios e Títulos do meu currículo Lattes. Como a vaga é para um ambiente universitário e eles solicitavam o encaminhamento do currículo Lattes, eu coloquei aqui currículo Lattes. Mas você poderia também, caso eles solicitassem, enviar o currículo Vitae. E essa parte de prêmios e títulos vocês citariam lá na parte das informações adicionais. Mas isso vou explicar mais detalhadamente para vocês na nossa aula destinada a informações adicionais do seu currículo Vitae. Então, continuando, né? Eu abordo cada um dos elementos que foi solicitado para a vaga, né? O primeiro era experiência em nível superior, o segundo, conhecimento das ferramentas de plataformas digitais, que no caso é Blackboard. 3. Competência didática, então relata a minha experiência como tutor. 4. Habilidade de relacionamento com o público, né? Então destaca a questão de inclusive já ter ganhado prêmios e títulos em referente a ter um bom convívio com o público. E o último, habilidade de comunicação oral e escrita, né? Que normalmente todo professor possui. E você vai finalizar sua carta de apresentação dizendo ao seu recrutador que encontra-se apto a esclarecer maiores informações caso ele ache necessário. Então, bora ver como é que ficou. Com a certeza de que a minha experiência profissional possa vir agregar maior valor ao ambiente acadêmico, disponibilizo abaixo meus contatos e em anexo meu currículo vitae para apreciação, além de me disponibilizar a esclarecer maiores detalhes caso necessário. Agradeço desde já pela atenção, cordialmente, Marcos Vinícius Peralva Santos. Tá? Abaixo desse cordialmente Marcos Vinícius Peralva Santos, então eu coloquei os meus dados, tá? Celular, e-mail e, no meu caso, como eu sou professor, eu coloquei ainda link para o currículo Lattes, tá bom? Mas é normalmente comum a solicitação dessa carta de apresentação tanto para vagas de professor quanto normalmente para vagas para técnicos administrativos. Já vi muitas solicitações em anúncios, tá bom? Caso vocês queiram saber mais, deixa aqui na descrição a sua solicitação que eu posso criar um novo vídeo abordando esse tema, certo? Algumas observações importantes, então, para a gente fechar com chave de ouro essa aula. Primeiro, conheça bem a empresa onde quer trabalhar e ajuste as informações de acordo com o perfil descrito em seu anúncio. Então, exemplo da carta de apresentação, ela foi escrita justamente de acordo com todas as características as quais o anúncio solicitou do candidato. Então, você tende a ser bem direto. A gente vai ver isso melhor a partir das próximas aulas, já que a gente vai ver cada tópico de um currículo vitae de forma pormenorizada. Outra observação importante: seu currículo deve ser atrativo, com conteúdo estrategicamente organizado. Lembre-se disso, estrategicamente organizado. A gente vai ver nas próximas aulas que nem todas as suas experiências profissionais ou cursos complementares são necessários de ser colocados em seu currículo vitae. O porquê? Você vai ter que ver as aulas para saber. Outra observação: jamais minta em seu currículo, mentira tem perna curta. E quem é recrutador sabe como perguntar as coisas para quem está fazendo a seleção. Existem perguntas específicas para que a gente possa ver se o candidato está mentindo ou não para a gente, certo? E a última, sempre estruture seu currículo no formato de
tópicos. Nunca o estruture como texto corrido, tá? O exemplo do texto corrido é a carta de apresentação. Seu currículo não deve ter o formato de uma carta de apresentação, mas sim de tópicos, ok? Então a gente finaliza a aula de hoje por aqui. Lembrando que amanhã a gente tem a aula de número 4. Bem, pessoal, então por hoje é só. A gente finaliza aqui a nossa terceira aula do nosso curso e amanhã a gente vai falar sobre dados pessoais. E caso você tenha alguma dúvida referente à aula de hoje ou referente a alguma questão relacionada a dados pessoais, que é o tema da aula de amanhã, você pode deixar aqui nos comentários abaixo do vídeo. E eu também peço para que você deixe aquele like em nosso vídeo, para que ele possa chegar em outras pessoas, tá bom? Então, agradeço a todos pela presença, pela confiança e amanhã tem mais.